Vira para o seu irmão, dá uma cutucada nele e fala assim: você tem se achegado a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Eu tenho aprendido uma coisa que não é muito relevante se nós gostamos ou não da mensagem. O que mais é relevante na nossa vida é o que nós vamos fazer com a mensagem que está sendo ministrada nessa noite. Não adianta eu falar: nossa, eu gostei dessa mensagem, que mensagem boa, mexeu comigo, falou comigo. Mas o que você vai fazer com essa mensagem? Como você vai utilizar essa mensagem? Mas quando nós falamos: nossa, essa mensagem bateu em mim, essa mensagem Deus falou comigo, eu vou mudar o meu caráter, eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu quero falar para ti nessa noite. Eu não sei qual é a sua intenção nessa noite, mas eu sei que aquilo que você veio buscar, Deus está providenciando nessa noite. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia em suas mãos. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Todos acharam? Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 4 apenas. Diz assim: mas, por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa e em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Amém. Até aí. Pega a sua Bíblia, coloca no seu lado. Vamos fazer mais uma breve oração. Não usando a oração do irmão. Amém? Deus, a tua palavra já foi lida nessa noite. Eu peço a ti, Deus, que o Senhor traga à minha memória aquilo que foi revelado ao respeito da sua palavra. Eu peço a ti, Deus, que o Senhor venha falar, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor venha falar da sua igreja nessa noite. Eu peço a ti, Deus, que nessa noite nós venhamos, ó Pai, sair desse lugar, ficando um azeite, Pai, nas ruas em geral. Ó Pai, que nessa noite a sua presença já é real. Eu peço, meu Deus, fique conosco e fale conosco, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado ao nome do Senhor. Antes de adentrar essa mensagem de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 4, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nossa Bíblia diz que antigamente não havia pessoas justas o suficiente na terra. Por isso Deus disse: me fala que não há ser humano justo o suficiente na terra. Eu começo a imaginar esse certo dia, Deus olhando do céu e falando: olha, não tem nenhuma pessoa justa o suficiente lá na terra que eu possa talvez usar, ou que eu possa talvez invocar o meu coração, o coração daquela pessoa para o centro da minha vontade. Aleluia. Ou aquela pessoa que poderia ser o centro das intenções de Deus, porque os seres humanos naquela época não aguentavam ou não conseguiam intensificar o seu coração plenamente para a vontade, para a obra do Senhor. Por isso Deus olha do céu e fala que não havia nenhum ser humano justo o suficiente na terra. Eu começo a imaginar Jesus levantando do seu trono e falando: olha, já que não tem nenhum ser humano justo o suficiente lá na terra, já que eles não conseguem, Deus, meu Pai, fazer a tua vontade, já que eles não conseguem permanecer diante do Senhor, qualquer coisa de mim eles já começam a desviar, começam a adorar Baal, começam a não ficar na sua presença, não fazer a sua vontade. Deixa eu descer lá embaixo, só para ver o que eles sentem na pele, para ver o que acontece com eles, meu Pai. A minha Bíblia diz que um certo profeta messiânico, por nome de Isaías, cerca de 700 anos antes, ele tem uma revelação do Senhor. Isaías começa a revelar coisas que
que nenhum outro profeta revelou acerca do Senhor Jesus. Isaías, no capítulo 7, versículo 14, ele começa a falar: olha, o Senhor enviará um sinal no meio de vocês. Eis que eu vejo uma virgem que conceberá e dará à luz a um filho, que porá o nome de Emanuel. E quando nós pegamos esse Emanuel, que em hebraico significa Emanuel, e traduzindo essa palavra, Emanuel, significa dentro, men significa homem ou barro, e El significa Deus. Eles falaram que aquele sinal de Deus ia mandar significava Deus está conosco. Mas quando nós pegamos a palavra Emanuel em hebraico, nós vemos que ela tem um significado diferente. Quando nós pegamos essa palavra, quando nós colocamos uma frase, essa palavra qual eu falei, nós vemos que em significa dentro, men significa Deus ou barro, e El significa Deus. Nós vemos que Deus está dentro do barro, Deus dentro de mim e de você. A Bíblia vem dizendo, Isaías vem acerca revelando, olha, os filhos, no capítulo 9, Isaías vem dizendo, no capítulo 9, versículo 6, ele vem dizendo, olha, porque o menino nasceu, um filho nos deu, o governador está sobre todos os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para aumentar o seu governo, ele vem em paz sem fim. Isaías começa a ter algumas revelações acerca de Jesus importantes para nossas vidas. Ele começa 700 anos antes, ver aquilo que Jesus iria sofrer e passar por mim e por você. Ele vem revelando que ele vai tomar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e vão levar com ele. Ele vai tomar sobre si tudo aquilo que nos ofende, aquilo que nos faz fraco, ele vai tomar sobre si. Isaías começa a ter acerca dessa revelação, e 700 anos depois, Jesus desce nessa terra, como todos nós conhecemos a história. A Bíblia não começa a relatar a idade de Jesus, de 12 anos para baixo, o que ele fazia. Mas logo dos 12 anos para cima, Jesus passa por essa terra. Começa a fazer a obra a qual o Pai tinha enviado. Ele passou por essa terra, foi sujeito às mesmas coisas que eu e você somos sujeitos. Jesus passou por essa terra, ele foi humilhado, foi cuspido, foi traído, foi massacrado, foi pisoteado por seres humanos que não gostavam de ouvir o Evangelho. Jesus passou por esse lugar. Ele mostrou para mim e para você que é possível ser homem aqui na terra e ainda ir morar no céu com ele. Ele passou por esse lugar, nos meus muitos exemplos. Isaías vem revelando que ele desceu da sua glória. Ele não teve a usurpação de ser igual a Deus. Antes, aniquilou a sua forma divina e fez um homem entre nós. Jesus, como homem nessa terra, ele se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos e muitas outras coisas mais nós vimos que ele se humilhou diante dos homens. Ele se humilhou nessa terra e passou como homem e nos mostrou que não é possível passar, vencer a tribulação, vencer a dificuldade, vencer a barreira, vencer o desânimo, vencer tudo aquilo que nos oprime. Ele nos mostrou. Se nós ficarmos firmes na palavra, se nós se achegarmos a Jesus, é possível nós vencermos tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos afasta dele. É possível nós vencermos. Jesus, ele deixou um ensinamento bem claro para nós que não é possível a gente fazer nada sem ele. Não é possível o ser humano passar por essa terra e fazer nada sem ele. Porque quando nós estamos com Jesus, aí nós estamos com o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Quando nós estamos com Jesus, o nosso barco não tomba. Quando nós estamos com Jesus, pode vir a tempestade, pode se levantar o gigante, pode se levantar quem for.
Mas quando você está com Jesus, você é como um monte de chão que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus. Eu começo a olhar para Jesus, eu olho Jesus, a sua humildade, a sua simplicidade de passar por essa terra e deixar alguns ensinamentos básicos para nós. Na sua noite, quando ele foi traído, na sua noite, quando ele subiu até o monte de Getsemane, ele começou a orar a Deus e disse: olha, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas depois ele começa a orar de novo e fala: Deus, se possível for, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Amados, Jesus desceu a essa terra com um propósito para nossas vidas. Um desses propósitos foi para nos salvar, nos tirar da garra de Satanás e nos mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos com Ele, nós já nascemos com uma faixa de campeão escrito no nosso peito. Porque antes de nós nascermos, há uma luta, há uma concorrência que nós enfrentamos para nascermos. Quem conhece de pouco de biologia vai entender e vai saber que antes de chegarmos até o destino de sermos nascidos ou de sermos gerados, há vários milhões de pessoas que competem com nós, vários embriões que competem com nós. Mas Jesus escolheu a mim e a você para que pudéssemos estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome de Deus. E quando nós adentramos nesta mensagem de Marcos, capítulo de número 2, versículo 4, nós temos alguns capítulos atrás que Jesus, aleluia, que Jesus estava numa cidade por nome de Galiléia. E aí Jesus estava pregando a sua mensagem, passando mais uma vez, como era de costume, anunciando a sua palavra, as boas novas do Senhor. A Bíblia diz que chega um certo leproso para ele, correndo, olha e fala: Jesus, se tu me quiseres me curar, tu pode. Se o Senhor quiser me curar, tu pode, Jesus. Jesus vira para aquele leproso e fala: olha, filho, tu está curado, eu quero te curar. Jesus dá uma palavra para aquele leproso: olha, vai até o templo, vai até o santuário e verifica se o sacerdote, se você está totalmente curado. Jesus disse uma palavra e olha para ele: olha, vai e não conte nada a ninguém. Naquele mesmo momento, aquele leproso de mais depressa já sai correndo e diz que Jesus tinha o curado, que Jesus tinha sarado a lepra dele. Daquele momento que aquele leproso começa a anunciar as boas novas que Jesus tinha feito na vida dele. O nome de Jesus é espalhado em toda a Galiléia, em toda aquela região. Certa feita, Jesus chega na cidade de Cafarnaum. A Bíblia nos começa a relatar que Jesus estava numa casa. Aqui eu quero adentrar nessa mensagem. Gostaria que você prestasse um pouco de atenção para receber aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. Amém? A Bíblia diz que Jesus chega na cidade de Cafarnaum. Está numa casa. A Bíblia não relata, mas muitos dizem ser a casa de Simão Pedro. E a Bíblia começa a relatar que aquela casa estava cheia, já não tinha como mais entrar, nem pela janela e nem pelas portas. E a Bíblia começa a relatar que chegam 4 homens com um paralítico numa maca. Chegam 4 homens com um paralítico numa maca e eles querem se achegar a Jesus. Por isso que eu falei para você falar com o seu irmão: será que você tem que se achegar a Jesus? O texto dessa mensagem é isso: se achegar a Jesus. Aquele homem não tinha possibilidade de entrar nem pela porta nem pela janela para tentar se achegar a Jesus. Eu começo a ver alguma coisa, algo interessante, que muitas das vezes acontece na nossa vida. Muitas das vezes eu posso imaginar essas pessoas que estão aí, que não tem lugar para entrar nem pela porta nem pela janela, quando muitas das vezes o mundo nos oprime, quando muitas das vezes as dificuldades, as tribulações nos oprimem de se achegar a Jesus, quando muitas das vezes a prova
mas entra nem pela porta e nem pela janela. De se achegar a Jesus, de ir até Jesus como um socorro. Muitas das vezes nós somos oprimidos por certas tribulações. Nós somos oprimidos por certas lutas que pensamos e às vezes achamos que nós não vamos conseguir chegar até Jesus, porque a multidão nos oprime. O ser certo, um peso semelhante a este. Eu posso lhe dizer, a viúva, a melhor mulher do fluxo de sangue. A Bíblia começa a relatar que a mulher do fluxo de sangue, ela tentava se chegar a Jesus, mas estava difícil, porque a multidão o oprimia. Eram muitas pessoas tentando impedir que ela se chegava a Jesus. Eu começo a imaginar aquela mulher tomando cotovelada, tomando chute, tomando soco. Não tem a possibilidade de se chegar a Jesus, mas mesmo assim, ela arrumou um jeitinho e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Mesmo assim, a multidão oprimindo, mesmo assim a dificuldade de se chegar a Jesus, ela conseguiu arrumar um jeito e tocou em Jesus. E a partir daquele momento que ela se chegou a Jesus, a história dela foi mudada, porque aqueles 10 anos não eram mais nada, porque Jesus havia o curado. E aqui a mesma coisa eu vejo nesse texto. Muitas das vezes eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que tem te oprimido se achegar a Jesus. Eu não sei aquilo que tem fazido tropeço para que você tenha se achegado a Jesus. Mas esses 4 homens, mas esse paralítico, arrumou um jeito para se achegar a Jesus. E quando a pessoa tem fé, ela dá um jeito de se achegar a Jesus. Aleluia. Aquela pessoa, aqueles 4 paralíticos que estavam ali, eles viam que não tinha possibilidade de passar pela janela e nem pela porta. Eles colocaram uma janela do lado de fora e começaram a subir aquelas escadas e se passar por cima do telhado. O telhado naquela época era fácil de tirar, porque era feito de palha e barro. Então era fácil, obviamente, de tirar aquele telhado. E a Bíblia relata que aqueles 4 homens, com fé, determinação, arranca aquele telhado e desce paralítico até a Jesus. Eu começo a ver 3 coisas importantes na vida desses 5 homens, que eram os 4 que estavam levando Jesus, mas o paralítico. Primeiro, eles tinham fé. Segundo, a determinação. E o terceiro, o inconformismo. Porque quando eu vejo aqueles 4, 5 homens, eles tinham fé. Se eles se achegassem até Jesus, o problema e a solução deles iria ser mudado. Se eles se achegassem até Jesus, a causa deles iriam ser resolvidas. Primeiro de tudo, eles tiveram fé. Olha, eu chego, eu não posso passar nem pela porta e nem pela janela. Não tem uma solução que eu possa passar. Talvez essas pessoas tenham tentado reter a bênção que o Senhor tem dado. Quantas das vezes é assim? Muitas pessoas têm tentado reter a bênção, aquilo que o Senhor tem planejado para derramar sobre as suas vidas. E muitas das vezes nós inconformamos com essa situação, deixamos a multidão nos oprimir, ficamos inconformados com aquela situação e não olhamos uma válvula de escape melhor para que possamos se achegar a Jesus. Aquele homem, ele não se conformou, mas eu quero chegar a Jesus. Por isso, eu chegar até Jesus, eu sei que a minha história vai ser mudada. Eu sei que o meu destino vai ser mudado. Eu sei que aquilo que Deus tem preparado para mim, não tem homens na terra, não tem demônio no inferno que pode impedir aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Eu começo a ver, certa vez eu falei aqui sobre Gideão, o inconformismo de Gideão. Gideão era um homem inconformado com a situação a qual ele vivia. A Bíblia diz lá em Juízes, capítulo de número 6, vem dizendo sobre Gideão que o anjo do Senhor aparece para ele e fala: olha, Gideão,
Vai nessa tua força, que Deus é contigo, Gideão. Na mesma hora, Gideão já vira e vira para aquele anjo: olha, se Deus é comigo, por que nós estamos nessa peleja? Por que o povo de Israel está vivendo essa massacre? Por que o povo de Israel está vivendo essa derrota? Gideão era inconformado com a situação a qual ele vivia. Gideão não aceitava, porque ele sabia que ele servia o Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que ele servia o grande Deus Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Olha, se Deus é comigo, por que Israel está sofrendo isso ainda? Se Deus é comigo, por que nós estamos sofrendo isso ainda? Muitas das vezes, nós inconformamos com a situação a qual nós vivemos. Muitas das vezes nós deixamos e pensamos que é simples prova, é simples lutas. Nós começamos a inconformar com a situação a qual nós vivemos. Nós estamos num tempo, nós temos que abrir os nossos olhos e sair do inconformismo, sair do conforto e ir para a zona de batalha, ir para a zona onde o Senhor nos quer ver nos guerreando, porque verdadeiramente essa peleja não é nossa, mas é dele. Porque quando nós somos inconformados, nós não aceitamos certa situação nas nossas vidas. Como Gideão, eu vejo Gideão, ele era um homem inconformado. Ele falava: olha, seu Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, e criou tudo que nela há. Porque eu estou sofrendo isso ainda? Porque o povo de Israel está sofrendo isso ainda? Amados, Gideão, ele soube usar a ousadia, ele soube usar a autoridade que Deus colocou nas suas mãos. Porque quando nós temos autoridade e temos inconformismo, nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer. Eu começo a analisar na vida desse paralítico o inconformismo, a fé e a determinação, a fé de acreditar. Se ele se achegasse até Jesus, a história, o rumo da vida dele poderia ser mudado. A trajetória dele poderia ser mudada. Aleluia. Aqueles 4 homens descem aquele paralítico. E na medida que ele desce esse paralítico até Jesus, Jesus vira para ele e fala: olha, os teus pecados estão perdoados. E se as doutoras daquela época, sacerdotes e outras pessoas mais começam a imaginar: olha, quem é esse Jesus aí? Que até pecado pode perdoar? Quem é essa pessoa aí que acha quem é ele? Que tem pecado, ele tem poder de perdoar. Jesus vira para eles e fala: olha, o que é mais fácil eu dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda e toma a tua cama, e toma o teu leito e anda. Quando eu olho para esse paralítico, meu querido, amado irmão e irmã, eu vejo a fé e a determinação e a sede de se achegar a Jesus. Muitas das vezes nós não temos se achegado a Jesus com tanta fé, com tanta mais determinação. Porque verdadeiramente quando nós falamos de chegar a Jesus, é ficar pertinho de Jesus. A palavra chegar até Jesus é ficar agarrado, ficar juntinho, ficar bem próximo de Jesus. Eu vejo que talvez nos dias de hoje não tem pessoas que têm se afastado de Jesus, não têm se achegado mais até Jesus, não têm chegado até Jesus. Quando nós falamos de se achegar a Jesus, não é simplesmente vir ao culto, não é simplesmente vir aqui e ouvir a palavra, escutar um louvor, não. Se achegar a Jesus, você tem intimidade, você tem comunhão com Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. É isso que é você se achegar a Jesus. Porque quando nós verdadeiramente se achegamos a Jesus, nós temos intimidade, nós começamos a andar, nós começamos a olhar por vista, mas sim por fé. Nesses dias de hoje, muitas pessoas
tem deixado o seu problema, a sua dificuldade, as suas lutas, amontoar aquilo que Deus tem feito na sua vida? O problema das pessoas são esses no dia de hoje. Deus tem feito milagres e maravilhas, mas ainda mesmo assim, achamos que os nossos problemas e as nossas dificuldades são maiores que o nosso Deus. É maior que o nosso Deus. Muitas das vezes, nós temos deixado a multidão nos oprimir. Temos deixado as pessoas se achegar a Jesus, porque quando nós ouvimos uma palavra ou ver uma prova sobre nós, a primeira coisa que nós pensamos é: não vamos dar conta, não vamos conseguir, é muito forte, é difícil demais, Deus. Mas tem gente que só vive na prova. Você vira para o irmão e fala: olha, irmão, como é que você está? Olha, irmão, estou na prova. Olha, você vira para ele: daqui um mês, irmão, eu estou na prova. Meu Deus, só vive na prova. Há uma diferença de estar na prova e de passar pela prova. Quando você está na prova, você permanece nela, porque você está na prova. Então você vai ficar na prova. Quando você passa pela prova, a prova vem e você está aqui. Eu estou passando, a prova está passando. É o momento, é de passar, não é estar. Você passou pela prova, a prova já foi. Quando você passa pela prova, ela não vem mais. Mas eu quero falar para ti nesta noite: há uma diferença quando você passa e quando você está. Talvez você está perguntando mais uma hora. Eu vim aqui nessa noite, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe o que eu estou passando na minha vida sentimental, na minha casa, na minha vida financeira. Verdadeiramente eu vou te falar que eu não sei. Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele sabe. Eu quero falar para ti, irmão, como foi na vida de Jó. Quanto maior a sua prova, maior também vai ser a sua vitória. Quanto maior a sua prova, maior vai ser a sua vitória. Aleluia! Você passa pelo vale da sombra da morte. Deus não deixa você passar sozinho. Deus não deixa você passar desamparado. Porque quanto mais o crente sofre, mais o Senhor abençoa. Eu ouvi uma certa frase: quanto mais você apanha, mais força o Senhor te dá. Quanto mais você apanha, mais força o Senhor te dá. Porque a nossa vitória está aí, braço. De não bater, mas sim de resistir às lutas, às dores, de aguentar as pancadas. Porque as lutas vêm. E Jesus vem dizendo que, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como o profeta Isaías vem dizendo que Jesus, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E Ele, naquele exato dia, na cruz do Calvário, foi derramado tudo ali. O seu sangue, Ele nos dá força, nos purifica, nos faz forte. Quando nós acreditamos em Deus e deixamos Ele cuidar da nossa vida, Ele começa a operar ao nosso favor. Aleluia, Deus! Quando nós deixamos o Senhor Jesus operar sobre as nossas vidas, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a onda, não importa o mar, a tempestade, não importa o gigante, mas você vira e fala: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus vive. Amados, Jesus, Ele não disse que seria fácil. Ele disse: olha, se aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e siga. Se aquele que quer vir até a mim, tome a sua cruz e me siga. Ele não falou: olha, quando você pegar a sua cruz vai ser fácil, não. Ele não te falou que quando você pegasse a sua cruz e passasse por essa terra, não seria fácil.
Mas é a única coisa que Ele nos deixou garantido. Que nós pegarmos aquela cruz, se chegarmos, se seguirmos a Ele, nós iríamos no caminho estreito, mas nós iríamos herdar a salvação. Amém. Nós iríamos herdar a vida eterna, a qual Ele deixou para nós. Amados, eu não sei a sua dificuldade, não sei o seu problema, eu não sei por cada uma que sofre a peleja que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Eu não sei a sua tribulação. Talvez você vira para mim mais mal, hoje nem queria vir ao culto. Eu nem queria vir aqui porque está difícil. A luta, a prova na minha casa, no meu emprego, no meu trabalho, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual. Está difícil de se achegar a Jesus. Mas, meu amado, eu quero falar para ti. Quando nós chegamos a Jesus, os nossos problemas, eles são resolvidos. Quando nós chegamos a Jesus, não tem homem nessa terra, não tem demônio no inferno que impede aquilo que o Senhor tem preparado para você. Quando você chega até Ele vira para você: olha, filho, até aqui você veio. Você não vai voltar da mesma forma que você saiu e entrou neste lugar. Quando você entra nessa porta da vida, você não volta da mesma forma que entrou. Só volta se você quiser. Se você ter fé e acreditar que você pode sair deste lugar diferente, mudado e transformado, com o seu milagre nas suas mãos, você sai. Basta você ter fé e acreditar. Não deixe os seus problemas te oprimir. Não deixe a sua dificuldade te oprimir de se achegar a Deus. Porque muitas vezes nós deixamos os nossos problemas nos afastar do Senhor. As nossas provas nos afastar do Senhor. Nós temos que passar pela prova, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Exaltando o nome do Senhor, porque nós temos fé e acreditamos que Ele pode fazer, Ele pode operar sobre o nosso favor. Aleluia, Deus. Por isso eu vim dizer para você essas três coisas, como eu disse no início. A palavra, ela não volta sozinha. Ou melhor dizendo, ela não volta vazia. A palavra não vai naquilo que nós gostamos ou não, vai naquilo que nós vamos querer fazer com a palavra que nós ouvimos. Se você ouvir essa palavra aqui nessa noite, a tua Senhor está falando contigo. E sai, olha, eu sei que com essa palavra o Senhor vai mudar a minha história. Jesus vai mudar a sua história. Mas se você sair deste lugar achando que Jesus não vai fazer ou não vai mudar a sua história, Ele não vai. Basta você ter que, olha, essa palavra mexeu comigo. Então Jesus, Ele vai operar ao seu favor nessa noite. Eu quero que a igreja fique sobre os seus pés. Eu quero fazer uma breve oração. Eu não sei como tem sido a vida de cada um, mas eu quero que você faça uma oração. Tente se achegar a Jesus nessa noite. Esquece os seus problemas, as suas dificuldades. Esquece o mundo lá fora, a sua casa. Esquece aquilo que você passou hoje. Ligue no trono da graça de Deus. Porque se você veio buscar hoje nessa noite, se você quiser sair dessa noite abençoado, transbordando de unção, transbordando de azeite, na rua desse general agora você vai sair, amém? Amém. Senhor meu Deus e Pai, o Senhor é Deus, antes que houvesse dia, o Senhor é, e agindo o Senhor ninguém te impedirá. Por isso eu peço nessa noite, nós viemos se achegar ao Senhor nessa noite, que as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, não venham impedir, ó Deus, grandioso Pai, de se achegar aqui, de se achegar a teu Senhor, porque sabemos, ó Pai, que quando nós chegamos no Senhor, o Senhor refrigera a nossa alma, o Senhor sacia o nosso espírito, o Senhor nos faz sair livres e livres. E, ó Pai, me chega ao sangue da tua graça. Ó Pai, eu peço a ti nesta noite, nós vemos
sair deste lugar, ó Pai, picando a unção do Senhor. Nós vamos sair, ó Pai, com essa palavra gravada no coração, e que essa palavra, ela venha mudar a nossa história, ela venha mudar a nossa trajetória. Nós vamos, ó Pai, ter fé, determinação, vamos ser inconformados nessa noite. Eu peço a Ti, ó amado Deus, fique conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.